Estamos ao vivo, Diogo, no Instagram. Se quiser ir falando alguma coisa. Fala pessoal, graça e paz. Quem tá falando é o Diogo Gaspar, pastor Diogo Gaspar. Estou aí no Instagram do pastor Lucas, né? Não está errado não, é isso mesmo. Estamos só fazendo alguns ajustes. Mandar os links para alguns amigos aqui. Você que pode, a gente vai estar ao vivo no Facebook, no Instagram. E vamos estar dando início a uma mensagem que Deus colocou em meu coração, falando sobre o perdão, sobre o propósito do perdão. Né? Uma temática importante nesse tempo onde vemos o final do ano se findando, aí, chegando mais um ano de conclusão. E algumas pessoas acabam tendo como prática sempre no final do ano utilizar ele para poder falar de perdão, mas a mensagem central não está nisso. Né? A mensagem central realmente vamos falar sobre o perdão e o propósito dele. Então eu estou dando um tempinho aí para todos vocês que estão chegando. Você que pode, vai compartilhando para mim, por favor. Vamos estar ao vivo aí em alguns canais, Facebook. E você que pode, compartilha com o máximo de pessoas possíveis aí. Eu vou estar aqui dando só um tempinho para a gente poder fazer esse envio para as pessoas. Vamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Esse assunto eu acho que ele é muito pertinente para todos nós, né? Indiferente de qual a circunstância que você está vivendo agora, atual, eu acho que esse tema é um tema que Deus falou muito ao meu coração. E como eu sempre digo para todos os meus amigos, o Lucas é um deles, que nós não somos pregadores porque decidimos escolher ser pregadores. Nós temos uma mensagem porque Deus colocou em nosso coração uma mensagem. E como um bom pregador, a mensagem primeiro ela é muito latente aos nossos corações, para depois ser transmitida e alcançada ao máximo de pessoas possíveis. Então, em primeiro lugar, falei para o Lucas, a sensação de fazer uma live para mim é um pouco diferente de que ministrar no púlpito, mas acredito que cada um que vai estar assistindo vai ser alcançado de forma sucinta, a qual o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração aquilo que é necessário. Então você que pode, vai compartilhando, vai convidando as pessoas aí. Eu acho que não estamos ao vivo só no Facebook, tá, gente? Não estamos ao vivo no Facebook, mas aonde estamos aí presente no Instagram e também no YouTube, beleza? Você que pode, por favor, compartilha aí, a gente já vai estar dando início, deixa eu ver só o horário, já são 8 horas da noite. Eu quero convidar você que pode, né? Pega uma Bíblia aí, deixa ela perto de você. Vamos estar aqui discorrendo alguns textos da Palavra Sagrada e é importante que você também esteja com a Bíblia aberta. E eu quero muito dividir essa mensagem a qual Deus colocou em meu coração. Um tema difícil, nos dois sentidos. Difícil para falar e difícil para viver, né? Falar de perdão nem sempre foi fácil. E nem sempre será fácil falar do perdão, porque entendemos que é um assunto onde as pessoas precisam ser tratadas. Então por isso que Deus colocou em meu coração esse assunto antes de findar mais um ano. Está se encerrando aí o ano de 2021. Um ano que eu acredito que foi difícil para muita gente em questão de pandemia, mas acredito também que foi um ano de muito tratar de Deus nos nossos corações. Então você que pode, pega a sua Bíblia, a gente já está quase chegando aqui no topo do horário para poder começar a falar. Tem bastante gente aqui já chegando, glória a Deus. Alguns amigos aí compartilhando. Vai compartilhando. Edson, meu amigão, Deus abençoe. Yasmin, Bru, Deus abençoe. Juliana, minha esposa. Uma galera legal tá chegando aos pouquinhos. Nossa pastora Luana tá online também. Vamos chegando aos poucos, né? Nossa intenção aqui é alcançar o máximo de pessoas possíveis, mas também fazer o uso da transmissão dessa palavra que Deus colocou no nosso coração. Espero ser muito claro e objetivo nessa palavra. Uma palavra que a gente possa entrar 2022 pensativo sobre isso e entender qual o real significado do perdão a qual Deus colocou no nosso coração. Amém? Bora, quem pode, quem está aí presente, você que pode. Não sei se você está, de repente você está no ônibus, de repente você está na sua casa, de repente você está no trabalho, de repente você está em algum lugar aí que você está a caminho. Né? Eu quero te convidar a compartilhar e nesse exato momento a fazer uma oração breve, para que possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações, amém? Você pode, Senhor Deus, sou grato a Ti, ó Deus, pela oportunidade de transmitir a Tua palavra, Senhor. A cada pessoa que vai estar passando, Senhor Jesus, por essa live,
que vai acompanhar do início ao fim, que vai assistir depois, que nós possamos entender o genuíno propósito do perdão que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor venha falar de forma clara, de forma concisa, que o Teu Espírito tenha a liberdade de atuar, Senhor, alcançando a cada vida, a cada lar, a cada pessoa que disponibilizou esse tempo para assistir essa live, que o Seu Espírito seja, Deus, poderoso para ir de encontro, pois o assunto, ó Deus, tratado é o perdão e o Senhor sabe, pois nós acreditamos que o Senhor é poderoso para trazer aqui, Senhor, uma transformação, Senhor, que esse ano de 2022 venha a ser diferente, que essa pessoa venha a deixar essas bagagens onde tem feito tanto mal para ela neste ano que está se findando e entrar o ano de 2022 totalmente liberto dessas adversidades. No nome de Jesus, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você que pode, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 6, verso de número 12. A gente vai estar dando uma introdução. Se tiver algum comentário, pergunta aí. Não sei se vai dar tempo de responder todas, mas as que eu conseguir eu vou respondendo. E acredito que vai ser muito bom mesmo esse tempo da gente estar falando sobre perdão. E eu quero muito que você participe, né? Fique aí e me ajude nessa noite a falar aquilo que Deus colocar em meu coração. Como que tá aí o áudio, pessoal? Como que tá aí a transmissão em imagem? Se tá tudo certo? Mais uma vez agradecer meu amigo Lucas, que está ajudando. As pessoas que já chegaram. Nós vamos estar dando entrada aqui nesse tema tão bacana. Tem que ficar aqui. Sem problema. Vamos lá. Mateus, capítulo 6. E o verso de número 12. Saiu? Tá tranquilo? Tá bom a imagem? Como que tá aí? Acho que tá. Agora vai. Foi? Acho que agora vai. Pergunta pro pessoal. Pessoal, tá bem aí? Tá legal a imagem, o áudio? Tá tudo Agora bom? o seu vai rodar. Agora o seu vai rodar. Tá tranquilo? No Vai, meu? pode tocar. É? No seu. Show de bola. Pessoal, então compartilha aí. Vamos lá. Vamos entrar nesse tema tão Só deu um erro, mas... oportuno. Tá bom? Quem puder, compartilhe aí mais uma vez, só para a gente poder alcançar o máximo de pessoas. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 6, verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Isso aqui é só para a gente poder dar uma entrada aqui, uma introdução bem básica. Meus irmãos, quando retratamos o assunto sobre perdão, a primeira questão a ser abordada em relação ao perdão é que a questão do perdão ela é uma situação difícil. Porque só necessita perdoar quem passou por uma situação difícil, seja em qual área for. O perdão, falar do perdão não é fácil, mas a situação de perdoar também não é fácil. Quem está me assistindo pode dar um joinha, curte, compartilha, aperta esse coração aí e realmente vamos mergulhar nesse assunto, porque quando falamos do assunto perdão, é muito mais fácil falar do assunto do que propriamente vivenciá-lo. Jesus, quando ele aborda a questão do perdão, ele tem um principal objetivo de trazer a intenção do verdadeiro evangelho genuíno. Quando nós professamos essa fé, precisamos entender que vamos ser mais contundentes a renunciar às nossas vontades e vivenciar realmente aquilo que o evangelho nos fala, do que viver as nossas práticas e vontades. Olhando pelo escopo geral, falar que perdoar é fácil e não é. Então, aonde que nós entramos com o perdão? O perdão, ele foi estabelecido para corrigir a desarmonia do ser humano. Porque é tão fácil, você que está me assistindo, e nós como seres humanos somos dessa forma. É muito fácil eu transferir a culpa que é minha para alguém e me vitimizar diante da circunstância a qual eu olho e parece que sou vitimizado, do que realmente olhar e analisar os pontos aonde eu errei e preciso do perdão. Em primeiro lugar, para entendermos a consolidação do perdão, é entender que nós precisamos olhar para dentro de nós e ver aonde o erro foi acometido. Lembrando que dentro disso o perdão, ele é em dois sentidos. O perdão, em primeiro lugar, ele é vertical. E em segundo ponto, o perdão ele é horizontal. Isso arremete e aponta figurativamente para a cruz. A cruz ela aponta o perdão vindo dos céus e o perdão na horizontal de ambos os lados, tanto esquerdo quanto direito.
Pastor Diogo, o que nós entendemos com isso? Antes de estabelecer o perdão para alguém, eu preciso entender que na eternidade alguém já me perdoou. Eu sinto a graça de Deus de falar isso para alguém que está assistindo essa live nessa noite. Talvez você não consiga entender a mensuração do poder do perdão. E você não consegue entender o perdão, por isso vive uma vida que não consegue se perdoar. Em primeiro lugar, querido, o perdão ele é estabelecido na eternidade. O nosso Pai, o nosso Criador, ele já sabia que ia nos errar. Ele já sabia que o homem iria estar fadado ao erro e ao fracasso. Por isso ele já de antemão prepara uma situação para que o homem tivesse novamente acesso a ele por intermédio do perdão. Quando o homem erra no Éden, a primeira intenção do homem é culpar alguém pelo seu erro. E a gente é dessa forma. O ser humano é desse jeito. O ser humano ele não consegue olhar para dentro de si e ver as culpas pelas causas e efeitos. Se esquecendo que o perdão do Pai, em primeiro lugar, foi estabelecido na eternidade para nos alcançar. E aí vai uma frase de efeito que eu acho que vale a pena você entender. Só entende o verdadeiro valor do perdão quem já foi perdoado por Deus. Quem olha para dentro de si e vê o quanto miseráveis nós éramos no mundo, o quanto nós éramos errôneos e ainda erramos nos dias de hoje. Mas olhamos para dentro de nós mesmos e fazemos uma autoanálise entendendo que Cristo, Ele nos amou de tal forma que verteu o seu sangue. Então quando eu falo de amor, que tem suas duas vertentes, tanto na horizontal quanto na vertical, é a própria cruz apontando, dizendo que há uma solução para que o homem possa receber perdão. Só que nós, como seres humanos, não queremos entregar isso que é de direito. Nós queremos proteger demais a situação de não entregar o verdadeiro perdão. Você que está comigo aí, compartilha, comenta, faz alguma pergunta. Talvez você está passando por uma situação hoje semelhante que você não consegue perdoar alguém. Talvez você está assistindo essa live e dentro do seu coração vem na sua memória o pensamento: por que eu devo perdoar? O porquê que eu preciso perdoar? E na verdade, as pessoas que não perdoam, ela só está fazendo mal para si só. Ela não está fazendo mal para mais ninguém. Você pode colocar aí na mensagem, na descrição do Instagram: quem não perdoa não consegue ser liberado para viver. Coloque isso aí, coloca a hashtag: quem não perdoa não consegue ser liberado para viver. Isso aqui é profético para a sua vida. Esse ano de 2022, Deus ele vai mudar a sua história de forma tão clara, por simplesmente você estar nessa live e entender o tamanho do poder do perdão. Tem pessoas que vivem uma vida inteira remoendo aquilo que está preso no passado dela. Só que hoje o Espírito Santo de Deus, através dessa live, vai de encontro à sua vida, ao seu lar, à sua casa, para poder dizer a você que você precisa se liberar, para viver 2022 um ano repleto de coisas que você nunca viveu na sua história. Pastor, se logo eu preciso perdoar, o que eu preciso, quais são os passos para me perdoar? Porque não é fácil, amém? Não é fácil. Perdoar não é fácil, estou deixando isso bem claro. Mas eu preciso perdoar. Então, estudando com alguns amigos ontem, muito top, diga-se de passagem, pastor Lucas e o meu amigo Ale, para se perdoar, quem não perdoa está preso em cadeias emocionais. E como podemos entrar ou quebrar essas cadeias? Na arqueologia antiga, não tinha uma tecnologia que pudesse mapear o solo para poder entrar em cavernas subterrâneas e conseguir extrair dali alguns tesouros. Não tinha essa tecnologia de hoje, onde nós podemos mapear todo o terreno e identificar que ali há uma possibilidade de ter algum tesouro escondido. Então, quando se identificava uma grande rocha em algum lugar deserto, eles entendiam que ali poderia haver uma situação de uma caverna que ocultou algum tesouro, algum tipo de coisa. Então eles decidiam fazer o quê? Uma grande fogueira em cima daquela rocha. E ali eles faziam uma fogueira a ponto daquela rocha entrar em uma certa deterioração. Fugiu a palavra. Ela entrava em uma fase de quebrantamento, essa rocha. E o que eles faziam quando ela estava superaquecida? Eles jogavam água, causando um choque térmico nessa rocha. Após fazer isso, para eles entrar e acessar essa caverna, eles quebravam com martelo e conseguiam entrar em um lugar onde possivelmente ninguém entrava. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? A palavra de Deus vai dizer em Jeremias 23, 29, que a palavra dele é como fogo. A palavra dele também é como martelo que esmiuça a penha. O que acontece?
Quem não perdoa criou dentro de si uma prisão interna, aonde ninguém pode acessar e ninguém pode entrar. Então a palavra de Deus nessa noite está sendo muito clara, dizendo: eu estou acessando os lugares onde você não confessou a ninguém. Eu estou entrando na caverna onde talvez você ocultou da sua mãe, do seu pai, de um amigo, algo que está te afligindo, que você precisa liberar o perdão. Só que nessa noite a palavra de Deus está dizendo: eu estou acessando o teu coração, aonde é um lugar onde não consegue entrar, mas o martelo de Deus, que a palavra é poderosa, está acessando o coração de alguém nessa noite, dizendo: eu vou entrar na onde o perdão não consegue e vou te ajudar a arrancar todas essas coisas que estão dentro do teu coração. Se logo quem não perdoa está em uma prisão, essa prisão ela tem alguém que é o retentor dessas chaves. Então eu preciso de uma chave para poder abrir essas portas. Quem está preso não gosta de estar preso. Quem está preso precisa de alguém ou para libertar ou para abrir a porta para que ele possa sair. Você que está comigo, você consegue entender isso aqui? O que Deus falou no meu coração é muito forte. Você que está vivendo em uma cadeia espiritual e não consegue entender talvez o porquê de tantas situações, é simplesmente o fato de você estar retendo o perdão para alguém. Porque quem não perdoa, ele não está aprisionando a pessoa em si. Quem não perdoa, ele está preso em si mesmo e não consegue se liberar para viver aquilo que Deus tem para ele. Aí é onde que a pessoa não consegue ter uma vida consolidada no Evangelho. Ele não tem estabilidade emocional, ele não tem fervor emocional para buscar a Deus. Por quê? Porque todas as vezes o inimigo vai usar a mesma armadilha de sempre para acusar ele, dizendo que ele não pode. Só que nessa noite a palavra de Deus está sendo muito clara. Ele vai alcançar o coração de pessoas que estão assistindo essa live para poder quebrar as cadeias do seu coração que tem te aprisionado. Pessoa que não fala com o pai, pessoa que não fala com a mãe há muitos anos, pessoa que abandonou um filho, que abandonou um amigo, que talvez você não consiga nem olhar na cara de uma pessoa por causa de algo. Nessa noite Deus está dizendo para você: eu estou abrindo as portas dessa cadeia para liberar aquilo que está te algemando e você ser livre diante do altar de Deus. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Pesado. A primeira chave para abrir essa cadeia é a oração. É impossível alguém perdoar se ele não orar. É impossível alguém conseguir alcançar o perdão de Deus se ele não orar. Pastor, me prova isso na Bíblia. Mateus 6,12. Porque a questão do Pai Nosso, ele pede primeiro assim: Senhor, perdoa como eu já perdoei. Está no sentido do passado. Então a pessoa deixou tudo para trás para chegar diante do altar de Deus através da oração e pedir o perdão de Deus. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? É simples. Eu não consigo chegar diante do altar de Deus se eu tiver bagagem extra, porque só entra dentro do altar de Deus quem está rasgado no coração, porque Deus precisa tratar nessa noite. Isso que você tem trazido diante do altar, é tão claro isso para mim hoje, porque quando nós precisamos liberar o perdão de Deus, nós precisamos liberar o perdão para alguém, nós precisamos entender o tamanho do perdão que Deus tem para nós. Aí tem pessoa que ela não consegue introduzir uma vida espiritual em Deus. Por quê? Porque é um princípio e Deus não quebra princípios. Se logo você não consegue perdoar, é impossível que você sinta-se perdoado por Deus. Meu Deus! Não tem como, é uma balança despendida para um lado só. Você tem que entender que primeiro você precisa perdoar, liberar essa pessoa do seu coração, para você depois conseguir chegar diante do altar de Deus. Então a primeira chave para a sua vida nessa noite é: eu só posso acessar o lugar da oração quando eu perdoo em primeiro lugar. Se eu não perdoo, eu não tenho como, porque o Pai Nosso vai deixar muito claro: me perdoa, porque eu já perdoei. Agora, o que eu acho interessante através da oração? Marcos, capítulo 11. Você que está com a Bíblia na mão, pelo amor de Deus, na live. Marcos 11. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, meus irmãos. Você não tem como. Essa primeira chave ela é importante para você vivenciar, porque se você não perdoar, você não vai conseguir acessar os lugares que Deus tem para você. Verdade. Marcos 11, 25. Olha isso aqui. Mas, versão King James a minha, tá? Olha isso aqui. Mas quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que de igual modo vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Espera aí. Então, em primeiro lugar, para me perdoar, eu preciso estar na oração.
Então, tudo começa como? Você talvez está pensando, eu vou ter que ir lá naquela pessoa pedir perdão por algo que eu fiz, talvez eu nem estou errada dentro do meu ponto de vista, mas calma aí. Há um intermediador nessa conversa. Meu Deus. Em primeiro lugar, eu não preciso chegar logo na pessoa de cara, eu preciso chegar primeiro diante daquele que pode intervir sobre o perdão. Eita. Então, eu preciso apresentar essa pessoa em oração. Senhor, eu talvez cometi uma infração contra ele, ou dentro do seu ponto de vista você foi injustiçado, que é na grande maioria das vezes nós pensamos dessa forma, eu fui injustiçado. Só que diante do altar de Deus você vai apresentar em oração essa pessoa, para que Deus crie uma situação, e aí você possa de fato liberar esse perdão para essa pessoa. Então a primeira chave é, sem a oração, eu não vou conseguir alcançar o perdão de Deus. Lembrando que o perdão de Deus ele é na vertical e na horizontal. Sabe o que eu acho interessantíssimo nisso? E a gente vai partir para Mateus 18, 21. É que Pedro ele quer limitar a questão do perdão. Pedro, ele tem na sua mentalidade assim, olha, se meu irmão errar contra mim, até quanto eu tenho que perdoar ele, Senhor? Só que a questão de Pedro, ela é quantitativa. A de Jesus não é dessa forma. Meu Deus. Olha Pedro aí, quer limitar as pessoas. Na questão de perdão horizontal, que fala de cruz, Pedro está querendo dizer assim, Senhor, eu tenho que perdoar quantas vezes? Fulano, ciclano, e Jesus está querendo deixar algo bem claro. Não há uma limitação. Quando falamos de 70 vezes 7, não é uma questão de limitação. Tira isso da sua mentalidade, que eu tenho que perdoar, eu tenho que dar uma quantidade de perdão para essa pessoa. Agora eu vou te perguntar, você que está me assistindo, se Deus precisasse limitar a questão de perdão para você, você acha que hoje você estaria perdoado? Você acha que a quantidade de perdão que você precisa hoje, você acha que só no dia de hoje, quantas vezes você não errou contra Deus? E será que de repente nessa quantidade nós não estaríamos fora? Imagina se hoje Deus falasse para você, olha, você tem um limite de perdão de 2 vezes para te perdoar por esse dia. Pesado. Se você parar por aí e errar 2 vezes, acabou, você não tem mais jeito. Então nós precisamos mudar essa concepção que Pedro tinha. Eu preciso ter quantidade de perdão para essas pessoas. Enquanto Deus está falando, não, o Evangelho não é isso. Eu sinto a presença de Deus de falar isso para você. Se você verdadeiramente professa a fé em Cristo, a mudança ela começa de dentro para fora, onde as pessoas vão olhar e vai falar assim, não tinha motivo para ela me perdoar, mas mesmo assim ela me perdoou. Ou seja, Jesus está ensinando para Pedro algo muito claro. Pedro, a questão não é na horizontal, não é de quantidade. Porque a questão de quantidade na horizontal, antes de ter quantidade na horizontal, eu perdoei primeiro nos céus e desci à terra para poder entender a questão do perdão. E tem gente querendo limitar a questão do perdão, dizendo que não, eu não preciso mais perdoar. Tem gente que está falando que não fala mais com a mãe, nunca mais vai falar. Deus está falando com você nessa noite. Deixa isso de lado, o que passou, passou, e você está carregando isso dentro do seu coração. A questão da oração é tão importante quanto você respirar, para que você possa entender o perdão de Deus. Sabe aquele dia que você está diante do altar e você olha e vê, não vê em você merecimento algum de estar diante do altar? É a mesma circunstância a qual a pessoa precisa ser perdoada por você. Não é porque você é bom o suficiente para perdoar. É a questão de gentileza. Meu Deus. Você pode repetir isso para você mesmo e falar assim, perdão. Perdão Não é simplesmente ser bom. não é simplesmente ser bom. Perdão Perdão é nobreza. é nobreza. Porque é o que o Espírito Santo de Deus faz conosco todos os dias. Meu Deus. Não é porque eu sou bom eu perdoo. Porque se formos depender de nós mesmos para liberar o perdão para alguém, nós não liberaríamos o perdão. Não olharíamos mais na cara, não conviveríamos mais. Mas quando eu perdoo, eu estou sendo gentil, estou sendo cortês. Por quê? Porque eu estou liberando para mim mesmo, não a pessoa que precisa ser perdoada. Eu estou me liberando eu mesmo para viver uma vida livre em Cristo Jesus. A pior besteira de uma pessoa que não perdoa é achar que ela está fazendo mal para a pessoa que ela não perdoou. É besteira você achar isso. Porque a pessoa está vivendo a vida dela tranquilamente. Pastor, você não sabe o que fizeram comigo. Meu marido me traiu. Enquanto você não liberar esse perdão, você está preso nas amarras desse sentimento. E aí a gente vai partir para um sentimento muito pior. Por quê? Satanás ele vai trabalhar em cima de cada ponto que você não libera o perdão. Aqui eu vou entrar num assunto polêmico, um assunto pesado. Porque todas as vezes que Satanás vai se apresentar para poder de alguma forma te afrontar, ele vai usar tudo aquilo que você de fato precisa arrumar. E ele vai dizer que você não precisa arrumar. Sabe qual é a primeira palavra? Talvez você que viu a temática da live já pensou, eu não vou perdoar.
eu não vou liberar esse perdão. E Deus está falando isso no meu coração forte, porque tem gente que está assistindo e já está em comoções, chorando, porque precisa perdoar alguém que é da família, precisa perdoar alguém que fez mal, e talvez você não vê sentido no perdão, só que o Espírito de Deus, que vai de encontro à sua casa, está dizendo para você, não é porque você é bom você vai perdoar, é porque você precisa entrar 2022 de uma forma diferente, sem essa carga sobre a sua vida espiritual, sobre essa comoção emocional, e você não consegue entender por que você está sendo tão migrado nas suas áreas financeiras, emocionais, conjugal. Aí eu te libero uma palavra simples, algo que você passou lá no seu passado, algo que talvez foi lá na sua infância, alguém que te humilhou, e você não consegue conviver com isso, e o Espírito está te trazendo a memória nessa noite, dizendo, deixa isso para trás, abandona essas mágoas, abandona esse ódio, abandona esse rancor, porque hoje é uma noite de você ser liberado para viver algo novo em Cristo Jesus. Meu Deus. Estamos partindo aqui. Eu sinto a graça de Deus de ministrar essa palavra. Por quê, pastor? Porque antes de eu trazer uma live, e sendo muito sincero, eu não gostaria nem de trazer uma live. Eu preparei essa mensagem, fiquei quietinho no meu canto. Mas o Espírito Santo de Deus falou assim, você vai trazer uma live. Por quê? Porque você vai alcançar pessoas que precisam ouvir essa palavra. E é interessante porque vivenciamos nesse tempo essa situação. Quem não perdoa está aprisionado em cadeias emocionais. E a primeira chave é a oração para você ser liberado disso. Você que está anotando aí, você que está gravando, você que está mandando para algum amigo, manda para algum amigo no seu WhatsApp, no seu Instagram, diz assim, a primeira chave para você ser liberto e obter o perdão é a oração. Sem a oração não tem como conseguirmos alcançar o perdão de Deus. A segunda chave para se obter o perdão de Deus é só perdoa quem tem o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é muito poderoso. Só pode perdoar quem tem o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, isso é forte. Por quê? Porque tem coisas que nos fazem mal, que humanamente falando nós não perdoaremos nunca. Pastor, você não sabe o que aconteceu, eu fui abusado, eu fui abusada, pastor. Alguém agiu na má fé contra mim, alguém investiu contra o meu casamento. E só quem realmente perdoa é quem tem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Se você não der um glória na sua casa aí, eu paro de pregar agora. O perdão na palavra hebraica significa borrifar. Isso é forte. Qual o sentido dessa palavra no hebraico borrifar? Porque eu preciso que você entenda isso aqui comigo. Porque pregar parece ser fácil, mas trazer na sua mentalidade isso aqui tem que ser claro. Imagina aquele perfume antigo que sua avó tinha, que tinha como se fosse uma válvula pro lado de fora que apertava, ou de pressão, ou aqueles perfumes mais antigos que você apertava ele para sair o que tem de dentro para fora. Alguém já na live já pegou isso aqui, essa revelação. Porque eu só consigo perdoar com a ajuda do Espírito Santo. Então logo eu preciso que o Espírito Santo de Deus me ajude a apertar aquilo que está dentro para exalar para fora. Então borrifa aquilo que está dentro, que está me fazendo mal, ódio, raiva, rancor, e aí consegue exalar para fora. Uma vez que sai para fora, não consegue voltar para dentro, porque borrifado é saído em partículas. Grave isso aqui. O borrifar não sai de uma vez, não é um jato de água. Borrifar sai em partículas, sai devagar. Meu Deus, pastor, então perdoar é fácil? Não é fácil, mas é aos poucos, é um processo, é graduativo. Perdoar é um processo, é todos os dias, é como se alimentar. Quando o Espírito Santo de Deus te aperta, ele te lembra, você precisa perdoar fulano, aí você vai liberando isso aos poucos. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia vai dizer em Gênesis 45, verso 2, que José, ele está agora no salão do templo e os seus irmãos entraram. Sabe quem é José? Para quem não conhece a história bíblica, ele foi vendido, ele foi traído, ele foi mandado para uma terra onde talvez ele estava em uma situação totalmente difícil, sem família, sem os seus sonhos, e talvez perguntando para Deus o que está acontecendo. Ele foi traído de uma tal forma pela sua parentela, pelos seus irmãos. José agora encontra os seus irmãos, e sabe como nós identificamos quando estamos realmente perdoando? É quando Deus coloca a gente de frente com aquela pessoa que precisa ser perdoada e aquilo não nos dói mais. Meu Deus. Isso é poderoso. Deus está tocando alguém nessa noite aí. Quando Deus coloca a gente de frente com aquela pessoa, a gente olha para ela e consegue entender o que a misericórdia de Deus fez na nossa vida. Meu Deus. José está diante do salão, seus irmãos entram. A Bíblia vai dizer em Gênesis 45 que José, ele chora tão alto que todo o salão e todo o Egito consegue saber que José está chorando.
Será que tinha algo no coração dele que o machucava? Será que o sentimento de José era controverso no sentido de vingança ou de misericórdia? Meu Deus. Será que o sentimento que você tem, Deus tem te apertado tanto que você fala assim, não, eu vou me vingar, eu ainda vou fazer algo contra ela, contra ele. Só que Deus está te apertando nessa noite para você liberar o perdão, não simplesmente buscar a vingança. Deus está trazendo para você um sentimento de que você já foi justificado e que você não precisa ser justificado por as suas próprias atitudes. Isso aqui é libertador para mim, sabe por quê? Porque quem é traído, na grande maioria das vezes a pessoa quer se justificar para as pessoas. Só que a Bíblia vai dizer que quem nos justifica é Deus. Nessa noite eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. José está diante de uma situação onde ele olha e ele consegue entender e diz: meus irmãos, tudo o que vocês fizeram contra mim foi um propósito de Deus. Será que você consegue olhar para tudo que você passou até hoje na sua história e ver que isso foi um plano de Deus? Ou será que você consegue olhar e só se colocar como vítima na história? Nós somos muito bons em fazer isso. Quando se trata de ser vitimizado, nós somos perfeitos nisso. Nós queremos nos colocar diante dizendo que as pessoas erraram contra nós, que fomos traídos, fomos realmente injustiçados. Mas aí é onde que entra o parâmetro crucial. O que está dentro fazendo mal, o Espírito Santo de Deus apertou José, como está te apertando nessa noite, para liberar aquilo que está fazendo mal para fora. Sabe o que acontece? A pessoa, quando ela tem ódio, tristezas, dores, sentimento de vingança dentro dela, ela chega em um ponto onde ela é tendenciosa a partir para o suicídio. Isso aqui é muito pesado, porque a questão do perdão não está regado na carne, a questão do perdão está regado na alma. Meu Deus. E quando está regado na alma, quando ela está cometida no sentimento, no intelecto, na vontade, o que está sendo sufocado é a alma da pessoa, então ela quer aliviar essa dor. Meu Deus. E como ela quer aliviar a dor, gente? Como ela quer aliviar essa dor? Porque ela está sentindo ódio de alguém. Uma coisa vai puxando a outra, é um efeito dominó na sua vida. Você está tendo noites em claro, você está perdendo sono, está perdendo o apetite. Sabe o que acontece? Talvez você vê a pessoa e perde as estribeiras do seu dia. Você vê a pessoa e a sua alegria vai-se embora. Você vê a pessoa e a tristeza toma conta do seu coração e o sentimento de ódio, de raiva, de vingança é possuidor de você. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? É hora de você conseguir entender que você está à beira de fazer algo ruim. Então o Espírito Santo de Deus está te direcionando através dessa live dizendo: é noite de perdão, é noite de começar a entender que o perdão de Deus começa na vertical para depois ir para a horizontal. Eu preciso trazer o sentimento libertador dentro de mim para viver aquilo que Deus tem. Enquanto estamos presos no ódio, na tristeza, sabe o que é mais engraçado no perdão? É que perdoar não é fácil, e como eu disse, precisa ser borrifado, é aos poucos. O Espírito te aperta um dia, fala que você precisa perdoar, te aperta outro dia, você precisa perdoar. E a grande questão do perdão, ela vai partir, vai bater muito forte na questão que você precisa ser feliz. Isso aqui para mim é poderoso. Por quê? Porque enquanto você estiver preso a essa pessoa no sentido de não perdoá-la, a sua vida não vai para frente. E aqui eu vou partir num ponto interessantíssimo. Tópico 3, a gente está quase partindo para o final. Talvez nem deu nem uma hora ainda, deu meu tempo aí, meu Deus do céu. Mas não é pela quantidade de tempo, mas sim o que vai te libertar nessa noite para você ser alcançado para 2022. A falta de perdão vai trazer danos em sua vida incalculáveis, a ponto de paralisar a sua vida e você não conseguir mais se locomover. A falta de perdão vai te parar e você não vai conseguir mais andar nem avançar. Meu Deus. Por que um personagem bíblico chamado Aitofel, ele é uma pessoa do conselho de Davi? Segundo alguns historiadores vão dizer que ele é avô de Betseba, mulher de Urias, onde Davi planeja toda aquela situação. A Bíblia vai dizer que o coração de Aitofel sai tão inflamado contra o rei Davi, que ele planeja algo em seu coração. E aqui eu vou partir com um princípio muito legal. Quem tem dentro disso o sentimento de falta de perdão, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é vingança. E a vingança, ela não parte de um princípio onde Deus se agrada. Porque Deus é quem vai fazer isso por nossas vidas. Deus não precisa, você não precisa cometer a ira ou o ódio para a pessoa dizendo que você quebrou naquela situação. Sabe quando eu entendo que o perdão chegou na minha vida?
É quando eu olho para as feridas que me fizeram e ela já não dói mais. É quando eu olho para dentro de mim, alguém fez algo contra mim e aquilo já não me faz mais mal. Não me traz mais comoção, não me traz mais ódio, não me traz mais ira, não me traz mais dor. Você que está me assistindo, vou te fazer uma pergunta e você responde para si mesmo. Até quando você vai ter que viver com essa dor de olhar para aquilo que fizeram contra você e você não vai conseguir viver? Meu Deus. Até quando você vai ter que olhar para dentro de si e ver o espelho de uma pessoa aprisionada em algo que Deus já falou para você que você está livre? Ao contrário do Espírito Santo, que no hebraico a palavra perdão vai dizer borrifar, ao contrário disso, o inimigo ele vai te trazer opressão. Quais são os atributos que ele vai trabalhar na sua vida? O favor de Deus é tirar de dentro para fora aquilo que está te fazendo mal. Na contrapartida, o inimigo de nossas almas vai te oprimir, trazendo pressão de fora para dentro. E você não consegue mais conviver com essa dor. Sabe o que acontece? Tem gente que está me assistindo que sente dor até no peito. Acha que vai infartar de ódio. Vai infartar porque não consegue conviver com aquela pessoa. E o Espírito Santo de Deus está batendo no seu coração dizendo: é noite de você liberar esse perdão. Isso está te matando, está te acometendo algo que está te fazendo a tristeza dentro da tua alma. Por quê? O inimigo está usando os atributos possíveis. E quais são eles? O ódio, a mágoa, o rancor. Aí ele vem no seu ouvido e diz assim: não precisa perdoar. Ele vai fazer de novo, ela vai fazer de novo, e você está lá, o seu casamento está sendo acabado, o seu filho está indo para o mundo das drogas, e você não consegue entender. Eu estou dizendo para você, é simplesmente uma palavra liberada de perdão, e nessa noite, o Espírito Santo de Deus invade a sua casa, e como palavra profética, eu te digo para você, Deus está visitando o teu coração. Para quê, pastor? Para que você possa entender o propósito do perdão na sua vida. Você não precisa estar aprisionado nessa pessoa, você é livre em Cristo Jesus, porque quem verdadeiramente foi livre, ele consegue ter uma vida liberta em Cristo. Sabe qual é o maior problema das cadeias emocionais? É porque elas não são físicas. Meu Deus. Porque se eu vejo alguém preso e eu tenho o poder de deter a chave para libertar ela, eu vou lá até ela e liberto. Mas o problema das prisões, elas são emocionais e são invisíveis. Olha isso aqui. Sabe o que acontece? José, ele foi vendido, traído. José está sendo preso. Olha isso aqui, pega isso aqui para a sua vida. José está sendo preso. Só que José, ele está sendo preso no âmbito físico. Mas a sua mente é livre em Cristo Jesus. Olha isso aqui, eu vou falar de novo para você entender. Tem pessoa que ela acha que ela é livre. Ela tem o direito de ir e vir para onde ela quiser, mas a sua mentalidade está aprisionada. Onde? Na falta de perdão, na falta de comunhão com o perdão que Deus está proporcionando para ela. Aí tem pessoa que acha: não, eu não estou preso nisso, eu sou livre. Só que a mentalidade dela, ela não pode ver a pessoa que o coração dela entristece. Ela não pode ver o pai que ela sente ódio daquilo que foi feito. Ela não pode ver a mãe que lembra daquilo que foi acometido. Ela não pode ver alguém que abandonou ela, que ela fala: tá vendo, me abandonou. E aí onde que Deus está falando? Você está livre, talvez das cadeias físicas, mas da sua cadeia emocional você está preso. E sabe o que me chama a atenção? É que nessa noite Deus está liberando uma palavra dizendo: as cadeias internas vão ser quebradas para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, até quando eu vou ter que conviver com isso? O perdão, ele é uma decisão individual. O Espírito vai te convencer, isso é óbvio, e eu vou decidir, é uma decisão. Eu não tenho como perdoar alguém pelo Lucas, alguém pelo Gabriel. É uma decisão pessoal. Eu vou decidir no meu coração liberar essa pessoa. E como eu faço isso, pastor? É simples, através dessa chave espiritual, que a primeira é a oração. A segunda é somente o Espírito Santo de Deus pode te ajudar a perdoar. Por quê? Porque eu entendo que o perdão não é fácil. Talvez tenha alguém que está me assistindo que foi acometido por uma violência sexual. Tem alguém talvez que nessa live está sendo, nesse exato momento, é prisioneiro dentro do próprio lar. Tem alguém talvez que está me assistindo que passou por situações no seu emprego onde não pode dividir por ninguém. Está talvez sofrendo algum tipo de abuso lá dentro e tem que ficar calada porque precisa do emprego. Eu sinto a presença de Deus para liberar essa palavra, só que nessa noite as cadeias que te prendem, Deus está indo de encontro a cada uma delas para te liberar, para viver algo diferente nesse ano de 2022. Ahitofel, ele planeja uma situação por vingança. Eu quero liberar uma palavra para você que está me assistindo. Você não vai precisar matar ninguém para poder justificar aquilo que você perdeu.
Você não vai precisar tirar a vida de ninguém. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Você não vai precisar ir na boca de fumo para tirar satisfação com ninguém. Você não vai precisar ir pegar a arma para poder mostrar que você é homem ou mulher para ninguém. Porque quem ainda justifica o ser humano nessa terra é o Espírito Santo. Você talvez foi injustiçado e você está com desejo de vingança no seu coração. Só que o Espírito Santo de Deus está dizendo: libere o perdão e seja livre também. Porque você precisa entrar 2022 vivendo aquilo que Deus preparou para a sua história. Você não precisa viver uma vida prisioneiro como Aitofel. Aitofel, o seu nome quer dizer irmão de conversa tola. Meu Deus. Eita. Só que há uma controvérsia na história de Aitofel. Me pergunta por quê? Por quê? Porque ele é conselheiro do rei. E como um conselheiro, tem essa simbologia no nome. O irmão de conversa tola. Sabe o que é isso? Pessoa que não libera o perdão, ele sempre vai se vitimizar. Então, logo, todas as vezes que ele for falar de alguém sobre ele vai se colocar sempre como vítima. Meu Deus do céu. Eu estou dizendo algo para você que me assiste hoje. Para de se vitimizar. Você não é a única pessoa perseguida. É porque eu sou crente, lá no serviço me perseguem. Não é isso. A igreja sempre foi perseguida. Para com isso. Esse sentimento de coitadismo dentro de você. Esse sentimento que você olha para si e acha que é a pior pessoa do mundo. E sabe por quê? Você não consegue perdoar ninguém. Porque você mesmo não se perdoa daquilo que você fez. Tem pessoa que está me assistindo que abandonou o filho e não consegue se perdoar. Vive uma vida de remorso dentro de si, dizendo que não vai ser feliz. Só que eu tenho uma palavra para dizer. Você vai só conseguir liberar perdão para alguém quando entender que o perdão de Deus alcançou a sua vida nessa noite. Ele libera perdão na sua história, meu querido. Ele libera perdão para você viver uma vida diferente. Você não